Voltamos, programa Saúde Master, número 105, pela querida TV Master para toda a Paraíba, agora ligada. Com certeza, é o programa campeão de audiência na área de saúde e todos estão observando nos canais 20 e 520 da Claro, mas também temos os internautas no mundo inteiro. O endereço está aparecendo aí agora, é bem fácil, tvmaster.tv. O YouTube transmite nesse momento ao vivo para todo mundo em TV Master Play e o Facebook no endereço Masterizando TVM também está transmitindo agora ao vivo. E você pode interagir de diversas formas. Tem o código QR, está mostrando aí, é só apontar a câmera do seu celular para o código QR, ele vai na mesma hora deslocar para o WhatsApp aqui na bancada e você poderá interagir aqui no programa Saúde Master. Aqui tudo é realmente ao vivo. E se você quiser também perguntar pelo navegador, é isso mesmo, testa aí agora, testa para ver se dá certo. Você coloca, no caso de hoje, por extenso, está aparecendo aí, agradecendo ao Alisson, ao Rafael, ao Daniel, a produção da Verônica Amorim, é só colocar por extenso. E aí, doutora.com, que também cairá no WhatsApp. Eu já tenho ao meu lado aqui a segunda médica, é também uma estreia. A experiência dela é tão grande e o nome também é bonito e extenso. Inicialmente eu vou dizer o nome da doutora por completo. É a doutora Adélia da Costa Pereira de Arruda Neta. E ela é nutricionista. Doutora, seja bem-vinda. A senhora está pela primeira vez aqui na bancada, que através da informação salva vidas, que é o programa Saúde Master. Muito obrigado, doutora. Fábio, boa noite a todo mundo que nos assiste agora. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha experiência e do meu conhecimento com todos vocês. Obrigada, Fábio. Doutora Adélia, eu sei que no decorrer da semana nós interagimos, né, como sempre é habitual, e uma coisa que eu notei, viu, doutora, não é reclamação não, é com muita satisfação. A senhora sempre muito ocupada. A senhora me disse que nesse momento está aí assistindo vários pacientes, a gente sabe que a prioridade total, geral e irrestrita é pela vida, sabemos disso, portanto, não se preocupe, em alguns momentos, é porque, doutora, eu fico interagindo também, é de madrugada, é uns horários um pouco impróprios, né, doutora? Mas, assim, com certeza, o conhecimento da doutora, eu vou citar 3 tópicos que é habitual aqui no Saúde Master, do currículo da doutora, para os senhores, as senhoras analisarem. Ela é doutora em nutrição, simplesmente pela Universidade de São Paulo, a famosa USP, para o mundo. Eu digo para o mundo. Mas também a doutora é mestre em nutrição aqui, pela Universidade Federal da Paraíba. E é nutricionista pela Universidade Federal de Pernambuco, que eu conheço, é também uma grande universidade. E aí, doutora, um currículo maravilhoso, a senhora está de parabéns, realmente é como eu digo, a senhora está no padrão de qualidade Saúde Master. E aí, doutora? Ô, Fábio, obrigada. Desde da graduação, né, na UFPE, eu vim traçando esse caminho acadêmico, sempre gostei muito da pesquisa. Quando eu me formei, eu trabalhei, atuei na área clínica, sempre com idosos, né? Fui nutricionista do programa Viva Melhor, da GEAP, que hoje já não existe em Pernambuco, mas o meu sonho de ser pesquisadora nunca deixei acabar, né? Então, terminei a graduação, trabalhei, mas vim fazer o mestrado aqui na UFPB,
E, em seguida, passei num processo seletivo na USP, em São Paulo. Fui morar em São Paulo, passei um tempo lá e voltei no fim de 2019, e aí veio a pandemia, né? E aí, só recentemente que eu consegui colocar o consultório, abrir o consultório. E aí, graças a Deus, graças a todo esse conhecimento, eu tenho atuado bastante junto aos idosos em João Pessoa. Doutora, é lógico que iremos fazer muito a ligação, lógico, os idosos foram maciçamente atingidos com o advento, né, da Covid, e aí com a pandemia como um todo, mas principalmente devido à grande experiência da doutora Adélia, a gente vai fazer muita ligação com a parte dos alimentos, não é isso, doutora? Ou seja, vamos ver realmente, nesse momento, o que seria mais adequado ou o que não é tão adequado no caso da alimentação, que pode gerar uma imunidade ou outros fatores de proteção. Não é isso, doutora? Exatamente, Fábio. A gente hoje, na pandemia, né, esse momento de pandemia, mudou muito os hábitos alimentares, não só dos idosos, mas da população em geral. E o que a gente tem notado é que houve um aumento no consumo, né, de alguns alimentos que a gente sabe que são alimentos que são fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, a obesidade, como a própria doutora Rossana falou agora há pouco. E isso tem preocupado todos os profissionais de saúde, né? Não só a gente, nutricionista, mas todos os profissionais de saúde, porque, além da pandemia do coronavírus, né, da Covid-19, nós também estamos vendo um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, né? Principalmente as doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e as doenças respiratórias que, principalmente por conta da Covid, né? Uma consequência do coronavírus. Doutora Adélia da Costa, nutricionista. Doutora, eu sempre faço uma pesquisa também através dos motores de busca do Google, para ver as maiores incidências nas palavras. Doutora, uma coisa, até uma curiosidade, quando a gente vai vendo ou pesquisando sobre alimentação para a terceira idade, quase todos ou muitos artigos, que são milhares, sempre diz, coma feijão, o idoso tem que comer feijão. Mas, doutora, o feijão está tão caro. E aí, doutora? Realmente, a comida do brasileiro, né, é o arroz com feijão, não tem como. Diversos trabalhos que a gente faz, o arroz e feijão está sempre presente. O que a gente tem notado é uma diminuição do consumo, né, do feijão com arroz. Isso a gente pode falar devido ao preço, né? A gente está vendo que todos os alimentos subiram de preço, não só o feijão, a carne também. Isso impacta numa boa alimentação do brasileiro. Mas o feijão, ele é uma das fontes de ferro, né? Mas as pessoas não sabem que existem outras fontes de ferro, como, por exemplo, a gema do ovo é rica em ferro, né? E as pessoas se prendem muito ainda ao feijão. E a gente sabe que existem outros alimentos, como o fígado bovino, que tem um preço acessível. A gema do ovo, ela é rica em ferro. Então, a maior preocupação das pessoas em relação ao consumo do feijão é esse consumo de ferro. Tem que comer, quantas vezes a gente não escuta, né? Tem que comer feijão para não ficar anêmico, para não ter anemia. Mas outros alimentos também são fontes de ferro, além do feijão. Então, se você não puder consumir o feijão diariamente, isso não vai ser um problema para você ter anemia, porque você pode também incluir na sua alimentação alimentos fonte de ferro, como a gema do ovo, o fígado bovino, que são alimentos que têm um preço acessível. Doutora Adélia, vamos ver qual foi a primeira pergunta que chegou aí através dos nossos inúmeros telespectadores pelas redes sociais. Diz o seguinte: muitos dos idosos que morreram de Covid não estavam com os níveis adequados de vitamina D. Aí vem a pergunta: que alimentos podem melhorar esse índice? Quem perguntou foi o Douglas César, da cidade
que está sem o trem do forró. Eu já fui nele, eu acho que o pessoal está triste lá, porque o trem não chegou, né? Há 2 anos que não chega, mas vai chegar no próximo ano. Ele é da cidade de Galante. E aí, doutora? Então, Douglas, né? A vitamina D, ela tem uma ação muito importante na homeostase do cálcio e no metabolismo dos ossos, né? Metabolismo ósseo. Recentemente, diversos estudos têm mostrado que a vitamina D também é importante para o organismo, tendo uma função imunológica na saúde cardiovascular e também no câncer. Entretanto, a gente ainda não tem estudos claros, né, isso em números suficientes, que mostram essa relação entre a deficiência e insuficiência de vitamina D com a mortalidade por Covid-19. Então, a gente não pode afirmar que tem relação. O que a gente sabe é que a vitamina D ela tem uma importância para o sistema imunológico. A vitamina D, uma das fontes é a fonte alimentar, né, através dos alimentos, mas 80% a 90% da vitamina D é sintetizada quando a gente se expõe aos raios solares. E o que a gente tem percebido é que, devido ao isolamento social, a pandemia, houve uma diminuição, né, dessa exposição aos raios solares e a gente tem realmente percebido que essa insuficiência, deficiência de vitamina D tem aumentado na população como um todo. Mas os idosos, eles já têm uma predisposição de ter essa insuficiência, deficiência de vitamina D. Isso tem se agravado com a pandemia. Entre os alimentos, fontes de vitamina D, eu cito para vocês o fígado bovino, o atum, a sardinha, o leite. Então, todos esses alimentos são fontes de vitamina D. Doutora Adélia, a senhora falou muito aí no fígado. Doutora, eu nunca me lembro assim de fígado. Parece que é bom, né? Eu poucas vezes comi. Doutora, como é que está o preço do fígado? A senhora sabe, porque faz muito tempo que eu nem me lembro do fígado. Então, Fábio, quando a gente compara, né, o preço do quilo da carne bovina, né, por exemplo, se você for comprar uma carne bovina hoje, ela está em média, dependendo da carne, R$ 28,00. Se você for comprar um patinho, que é uma carne magra, né, que a gente geralmente passa porque tem menos gordura, está numa faixa de R$ 38 a R$ 40,00 o quilo. O fígado bovino você consegue encontrar a partir de R$ 16,00 o quilo do bife de fígado bovino aqui em João Pessoa. Então, é um alimento que é rico em vitamina A, é um alimento rico em ferro, porém, é um alimento gorduroso, então ele não deve ser consumido diariamente. A gente também tem que ter cautela ao consumir o fígado bovino. Eu achei muito interessante essa segunda pergunta que o Alisson vai colocar agora, que partiu lá da nossa cidade, da Querida. Vou estar aí agora, nesse fim de semana, em Campina Grande. Diz o seguinte: tenho 87 anos e gostava muito de ir para a feira central ali de Campina Grande, escolher alimentos saudáveis. Com a pandemia e o medo, estou indo muito pouco. E agora, quem pergunta lá do centro de Campina Grande, onde fica a feira central lá, a conhecida feira central e maravilhosa feira central, foi a Beatriz Salles. Doutora, realmente essa cultura da feira, que eu gosto muito, assim, eu sou louco, assim, quando eu vou para Campina Grande, uma das vontades é ir ali para a feira e ver tudo aquilo. É um momento, assim, eu julgo mágico, é um momento muito importante, que você vê pessoas que muitas vezes estão naqueles boxes, vendendo aqueles produtos, que às vezes já estão ali há 40 anos. Quer dizer, uma geração passando de pai para filho, para neto. E é muito legal escolher alimentos. E ali na feira de Campina Grande a gente vê que essa variedade é enorme. E aí, doutora, o caso aí que deve ser a situação de muitos com essa pandemia? Uma coisa bem interessante, Fábio, que você fala ali, tem feirantes de 40 anos, né? Então, a ida à feira para o idoso não é apenas a escolha do alimento, não é apenas a feira, é sim uma questão também de
convívio social, né? Então, ali eles encontram não só colegas, mas também fazem amizade com os feirantes. Então, aquilo ali acaba sendo uma forma dele também socializar. O que eu posso falar para a Beatriz se ela tomou a primeira dose da vacina, ela deve manter o distanciamento social e o isolamento. Porque é entre uma dose e outra que os anticorpos neutralizantes, aqueles que impedem o vírus de entrar na célula, estão sendo desenvolvidos no corpo, no organismo. Se ela já tomou a segunda dose, ela pode ir à feira, voltar a ir à feira para escolher esses alimentos saudáveis, porém, deve manter o cuidado, o distanciamento social, ficar distante das pessoas, não cumprimentar as pessoas com abraço, com aperto de mão, não levar a mão ao rosto, aos olhos, à boca, sempre de máscara, nunca tirar a máscara, não provar os alimentos na feira, ter o cuidado, observar a higiene dos bancos de feira, não ficar tocando nos alimentos. Essa é a dica que eu dou para a Beatriz. Se ela, mesmo assim, estiver com medo, não tem problema. Ela pede a alguém da família para fazer essa compra, garantir esses alimentos saudáveis. Se alguém da família não puder, liga para a quitanda, para a frutaria mais próxima, pede para fazer essa entrega de alimentos saudáveis. O importante é que ela não deixe de se alimentar bem, com alimentos saudáveis, frescos, porque é isso que a gente tem notado. Cada vez mais as pessoas estão comprando alimentos ultraprocessados, alimentos embalados, alimentos que não são saudáveis, né? Que tem um elevado teor de sódio, de gordura, de açúcar, e consumindo cada vez menos esses alimentos frescos, esses alimentos saudáveis. Frutas, verduras, legumes, raízes e tubérculos, que aí eu posso dar o exemplo da macaxeira, do inhame, da batata doce, e o importante é que ela consiga consumir esses alimentos saudáveis e frescos. Doutora Adélia da Costa. Doutora, tem uma médica amiga da senhora, eu quero ressaltar, porque é uma grande amiga, eu quero fazer até em público aqui um agradecimento, que é também nutricionista, a doutora Roberta Gouveia, né? A doutora Roberta está parabenizando a senhora pelo programa e é uma grande amiga. Assim, eu quero dizer para toda a Paraíba e para o mundo, a doutora Roberta Gouveia é extraordinária. Além de ser um ser humano incrível, eu não conto, às vezes, que a título próprio, ou então da minha família como um todo, ou então de amigos, que nessa pandemia eu precisei de informações da doutora Roberta. E a doutora Roberta, o modo com que ela trata tudo isso, o modo com que ela atende, o modo com que ela interage, a qualquer momento, eu sou muito grato. Ela faz parte também da equipe, da grande equipe, da maravilhosa equipe do doutor Eduardo Pachu, que brevemente vai trazer novidades para cá, em primeira mão. Doutora Roberta também estará em próximos programas e também o doutor Edgar Tagino. Portanto, a minha gratidão é total a essa equipe, em especial a doutora Roberta também, porque foram muitos os momentos. Doutora Roberta, olha, acho que é Covid, fulano está precisando de alguma indicação para fortalecer a imunidade. A doutora é de uma experiência. Portanto, eu sei que é amiga também da senhora. E, doutora Roberta, realmente, assim, eu não sei nem como lhe agradecer. Eu só posso agradecer fazendo programas ainda melhores e sempre lembrando que podemos contar com a informação maravilhosa da senhora que salva vidas também. Muito obrigado. E aí, doutora? Doutora Roberta realmente é uma profissional excelente. Já atua aqui na Paraíba, né, como nutricionista há anos. Quando eu vim de Pernambuco para cá, foi quem me acolheu. E eu sou suspeita para falar, né? Ela, além de ser minha amiga, eu sou fã do trabalho dela. É referência em cirurgia bariátrica, né, em nutricionista de pacientes bariátricos. E indico de olhos fechados, não só ela, mas também toda a equipe a qual ela faz parte.
Doutora Adélia, eu tenho certeza absoluta que a senhora está pegando, ou seja, está atendendo vários pacientes, vamos dizer assim, da terceira idade, que ficaram com comorbidades devido à Covid. Eu queria uma leitura da senhora nesse momento. Tem sido muito difícil superar essas comorbidades. Nós sabemos que, infelizmente, eu digo infelizmente e com muito pesar, às vezes a gente vê a pessoa com aquela faixinha, né, Covid, superei a Covid, aí vai para casa, sai dali teoricamente curado, mas é uma doença, eu digo muito, tão complexa, que muitas vezes a pessoa depois em casa vem a óbito. E aí, doutora? Fábio, por incrível que pareça, apesar de eu ter uma especialização em pacientes idosos, eu hoje atendo pacientes de todas as idades, né, pós-Covid. Inclusive, recentemente, eu estou tendo muitos pacientes de 33, 34 anos. Então, está sendo cada vez mais comum. Esses pacientes, né, quando ficam entubados, eles fazem a traqueostomia. Então, quando voltam para casa, passam muito tempo sedados. Então, ocorre uma atrofia muscular. Então, ocorre um processo muito lento quando eles vão para casa. Eles têm que... a gente tem que ensinar esses pacientes a se alimentar novamente, a mastigar. Muitos têm problema na deglutição, que a gente chama de disfagia, e a maioria deles não conseguem andar, e aí a gente tem que contar com a equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista e o médico ali de perto para acompanhar esse paciente. Então, hoje a minha leitura é que o número de idosos atingidos por Covid-19 caiu bastante, e hoje a gente tem pessoas cada vez mais jovens com sequelas pela Covid-19. Logicamente, o efeito, né, benéfico da vacina, né? Quando eu digo inquestionável, essa população, vamos dizer assim, essa faixa etária de idosos já está em boa parte vacinada com a segunda dose, já com um tempo hábil, e a gente já nota, os números já mostram há algum tempo, inclusive, que essas pessoas não têm mais ido ao hospital, ou então, se chegam no hospital, os casos não se tornam tão graves ou mais graves. Vamos a outra pergunta aí no contexto que chegou de forma antecipada através das nossas redes sociais, que são inúmeras. Vamos ver quem está perguntando e o que se trata. Diz assim, doutora: até consigo tirar o açúcar do café, mas o sal, até comentamos isso no bloco anterior, mas o sal não tem jeito. A comida fica horrível. Como posso fazer essa substituição? Foi o Damião Souza, da cidade aqui, também maravilhosa, que eu gosto muito. Temos uma audiência grande, devido ao Hospital Português do Recife, aos links. Já tivemos alguns médicos aqui nessa bancada. E aí, doutora? Muito importante essa pergunta, né? Eu vejo que muita gente se preocupa com o sal, né, devido à hipertensão, mas eu gostaria de aproveitar e chamar a atenção, porque para a gente ter uma vida saudável, a gente precisa não apenas reduzir o consumo do sal, mas também o consumo do açúcar, de óleos e gorduras. Realmente, eu entendo que comida sem sal, né, todo mundo aqui, ninguém gosta. Mas a gente tem uma forma de melhorar isso, de reduzir esse consumo. A gente chama de sal de ervas, né? A gente faz uma mistura. Damião, se quiser, já pode anotar. 2 colheres de sopa de alecrim desidratado, você compra em supermercado. 2 colheres de sopa de orégano. 2 colheres de sopa de manjericão e 2 colheres de sopa de sal. O sal refinado que você... Bate tudo no liquidificador, coloca num vidrinho tampado, um potinho de vidro com tampa, certo? E ali você utiliza como se fosse o seu sal. Esses temperos, eles têm um sabor bem marcante, então você utiliza menos sal e deixa a comida mais saborosa. Então, essa é uma substituição que a gente utiliza e que dá super certo para reduzir esse consumo de sal nos alimentos, nas preparações, né?
Doutora Adélia, que interessante. Mozão é a minha produtora aqui, viu? A esposa, Verônica Amorim, anotou, Mozão, porque vamos testar isso amanhã aí, vamos rever o programa e ver aí, é uma troca interessante, né? Essas substituições são muito adequadas no momento, não é isso, doutora? Com certeza, Fábio. O que não pode ser utilizado jamais são aqueles temperos industrializados prontos. Aqueles temperos, eles têm muito teor, o teor de sódio, né, que é o sal, o teor de gordura é muito elevado e isso acarreta em diversas doenças, né, diversas comorbidades, além da obesidade, o colesterol que fica elevado, colesterol bom elevado, o colesterol ruim elevado, o colesterol bom abaixo, né? Então, tudo isso também está relacionado ao uso desses produtos, desses temperos industrializados. Então, fica a dica desse sal de ervas, que dá super certo, todos os meus pacientes utilizam, adoram e conseguem reduzir o consumo de sal. Doutora Adélia, muita gente perguntando, é inevitável, querem que a senhora repita novamente aí essa fórmula. Eu sei que muitos irão compartilhar o programa, mas são momentos... Doutora, é barato essas coisas, esses produtos que a senhora falou? Eu sou meio ruim para preço, viu, doutora? Eu saio pegando as coisas, a esposa fica reclamando, você não olhou o preço, mas é porque eu nasci de 8 meses. E aí, doutora? Sim, sim. Essa receita de sal de ervas que eu passei é uma receita base, mas você pode usar temperos que você gosta, né? Então, a receita base vou repetir, 2 colheres de sopa de alecrim desidratado. Você compra em supermercado, naquela seção onde tem o cominho, onde tem o orégano, você vai procurar ali o alecrim desidratado, 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa de orégano, que eu acho que muita gente já tem em casa, 2 colheres de sopa de manjericão e 2 colheres de sopa de sal, o sal normal que você utiliza em casa. Liquidifica, coloca tudo no liquidificador, bate e guarda num potinho. Eu gosto muito de usar cebola desidratada e alho desidratado. No pacotinho também, certo? Não é aquele que vende nos potes adicionados de sal. É na mesma seção que tem o cominho, que tem a pimenta do reino. Ali você vai ter cebola e alho desidratado. Aí você pode colocar o gergelim, pode utilizar da sua imaginação, do tempero que você gosta. O que não pode ser alterado é a quantidade do sal. São 2 colheres de sopa de sal apenas. E se nesse momento você pensar, e deve pensar em fazer exames, os exames de rotina, só há um pensamento: Laboratório Maurílio de Almeida. O Maurílio de Almeida é único. São 70 anos de história, mas de história se aperfeiçoando. E também o Maurílio de Almeida tem quase 50 unidades espalhadas por toda a Paraíba. Está mostrando aí. Vocês vão ver em outras imagens também, na sequência, que o Maurílio de Almeida sempre terá um laboratório ou uma unidade do Maurílio de Almeida no seu caminho. E o atendimento a domicílio, é lógico, ele se aperfeiçoou também com a pandemia. Na sequência, vocês têm o telefone para esse atendimento e uma facilidade grandiosa, no caso do Maurílio de Almeida, é você baixar agora, de forma gratuita, é lógico, o aplicativo, ou na loja do Android ou na sua loja do iOS. Está aí. O aplicativo tem inúmeras facilidades, funcionalidades e recursos, e é só baixar, você vai encontrar todos os exames, com alguns toques, você vai conseguir marcar o horário em qualquer uma das unidades do Maurílio de Almeida. Nós temos mais uma imagem aí na sequência, é uma foto, isso foi a minha visita a uma das unidades do Maurílio de Almeida. O Maurílio de Almeida está em todo local, inclusive nos shoppings. Essa unidade aí é a que fica lá no Meg Shopping,
aqui em João Pessoa. Aí está mostrando a funcionária, a recepcionista do Maurílio, ela está usando o aplicativo, o celular dela ali usa o iOS, e o meu aí eu estou mostrando também um aplicativo no caso do Android. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, é inevitável, Maurílio de Almeida. Doutora, a gente está praticamente chegando no final da edição número 105 do programa Saúde Master. E é de praxe, é lógico, a gente sempre reserva esse espaço das despedidas nesse momento, para que a senhora possa deixar a palavra de otimismo e também falar onde a senhora atende. A senhora fique muito à vontade, e daqui da TV Master e do programa Saúde Master nós só temos que agradecer a senhora. Fábio, eu gostaria de agradecer novamente o convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu gostaria de pedir à população que fique em casa enquanto não se vacinam. A situação está cada vez pior. Se alimentem bem. A alimentação tem um papel fundamental para o sistema imunológico. Deem preferência aos alimentos in natura, alimentos frescos. Eu sei que a situação está cada vez pior em relação aos preços dos alimentos. Com certeza, a gente vê que os alimentos industrializados, ultraprocessados, têm um preço mais acessível do que a fruta, do que a verdura, mas vamos fazer um esforço para a gente consumir, descascar mais e desembalar menos. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer atualmente, descascar mais e desembalar menos. Eu atendo em domiciliar, principalmente porque a população, meu público, né, são idosos, a maioria desses idosos não estão saindo de casa por medo, até por questão de cuidado mesmo dos familiares. Também alguns pacientes já não têm condições de ir até o consultório, mas o meu consultório fica no Eco Business, no 23º andar. Não sou ativa no Instagram, como Rossana, que passou, porque eu não tenho apenas o consultório, eu também sou pesquisadora. Então, as redes sociais, as redes sociais, a gente não tem um bom relacionamento. Entendi. Mas meu telefone de contato está no meu Instagram, Nutri_Adélia C. Pereira, e quem quiser tirar qualquer dúvida, entrar em contato, meu telefone está lá. É só acessar o link, que aí entrará em contato direto comigo. Doutora, muito obrigado. Realmente a presença da senhora foi de grande valor, sempre quando a gente ressalta esse tema, e já por algumas vezes, né, sempre vamos falar aqui dos idosos, desse cuidado, e a informação que faz a diferença, a informação que salva. Daqui, do Saúde Master, o meu agradecimento. Fizemos mais um programa, eu sempre digo, extraordinário, de grande relevância e utilidade pública. Aguardo vocês nas próximas edições, já será o programa número 106, Saúde Master. Fiquem todos com Deus.